Deseja a ele a paz do Senhor Jesus. Fala aí que é bom para juntos louvar, adorar o Senhor, para aprender um pouco mais sobre família, sobre como cuidar da nossa família, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, querido. Levanta a tua voz em oração neste momento. Peça a Ele que venha abençoar a tua casa, peça a Ele que venha abençoar a tua família, amém? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens nos abençoado até aqui, ó Deus. Tu tens nos guardado a nossa vida, Senhor. Tu tens guardado as nossas famílias, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, Deus. Eu te peço, meu Deus, continua, Deus, nos revestindo com a tua unção, meu Pai, nos revestindo com o teu poder. Nos ajuda, meu Deus, a cuidar das nossas famílias, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a cuidar daquilo de mais precioso que o Senhor colocou na nossa mão, ó Deus, que é a nossa família, Senhor, porque a tua palavra diz que quando nós não cuidamos dos nossos, nem dos da nossa família, nós negamos a nossa fé, Senhor. Então nos capacita, Senhor, Deus, nos ajuda, nos desperta, meu Deus, a preocupar cada dia mais, ó Pai amado, com esse bem tão precioso que é a nossa família, que é a família do Senhor, ó Deus. Abençoa, meu Pai, esses dias de eventos aqui na igreja, Senhor. Que o Senhor venha ser o centro das atenções aqui neste lugar, ó Pai. Traga, meu Deus, vidas cativas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha estar falando aos corações, convencendo, meu Deus, pais, convencendo mães, convencendo famílias, ó Senhor. Ó Deus, que ao final destes 2 dias de eventos, Senhor, Deus, na segunda-feira, Pai amado, que nós possamos botar em prática, Senhor, aprender e exercitar tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que o Senhor falou conosco aqui nestes dias, ó Pai, que não fique apenas no sábado e no domingo, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, nos ensina, cuida da nossa vida, Senhor, cuida da nossa família, abençoe cada irmão aqui na igreja, Senhor. Abençoe cada casa, cada família, Deus. Eu não sei o que se passa em cada lar, Deus, mas Tu sabes, Senhor. Tu sabes as necessidades, Senhor, e Tu sabes também como o diabo, Deus, tem rugido, Deus, como um leão para tentar tragar maridos, esposa, tentar destruir famílias, Senhor. Ó Deus, mas nos reveste com o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, cura-nos com o Teu sangue, nos livra de todas as ciladas, das armadilhas do inimigo, ó Deus amado, para que Ele faz, tentando destruir a nossa família, Senhor, porque nós declaramos em nome de Jesus que Ele está derrotado pelo poder do sangue de Jesus. Fica conosco, ó Deus amado, continua conosco, nos dê dias aqui maravilhosos, ó Pai amado, dias de unção, de bênção, dias de alegria, meu Deus amado, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, ó Senhor. Fala conosco, ó Deus, Ele está usando o pastor que vai estar trazendo a mensagem nestes dias, ó Deus, em nome de Jesus, amém. É com muita alegria que hoje nós estamos aqui. Podem se assentar, irmãos. É com muita alegria que hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos de família. E ver todos vocês aqui hoje presentes é porque todos acreditam em família. Todos que estão aqui acreditam nessa instituição que Deus nos deu. Nós tivemos uma semana muito abençoada. Todos os dias, de segunda a sexta, nós fizemos uma oração. Nós fizemos um momento aqui de intercessão. Intercedemos pelas nossas famílias e pela sua família. Então não foi à toa que você veio aqui hoje. Foram dias abençoados, que desde já eu agradeço todos os ministérios que não pensaram 2 vezes, não mediram esforço para vir com a gente nessa campanha de oração que nós fizemos. Porque sabemos que a batalha espiritual, há uma batalha espiritual. E congresso de família, conferência de família, não é fácil. O diabo, ele investe de todas as maneiras para tentar fazer com que esse projeto não aconteça. Mas nós vamos mostrar para ele que nós podemos, porque nós estamos com Deus Todo-Poderoso. Amém? E se você veio aqui, é porque você acredita. Você acredita em mudança na sua família. Você acredita em família. Infelizmente, o mundo a gente está vendo hoje, quando nós acessamos a internet, quando nós abrimos uma revista, nós ligamos a televisão, nós estamos vendo todo momento situações que estão atacando as famílias. Essas situações nos deixam muito tristes. Situações essas que desvalorizam a
uma família. E com isso a gente fica muito preocupado, porque nós precisamos mudar. Deus, Ele deixou o projeto da família. Foi Deus que implantou a família em nossas vidas. E eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui hoje. Porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai fazer a diferença no seu lar. Vai fazer a diferença na vida das outras pessoas que conviverem com você. A mensagem que vai ser transmitida aqui hoje não vai ficar nessas quatro paredes. Amém? Com certeza você vai levar para a sua casa, para a sua família, para todas as pessoas. Você vai ser exemplo. Não porque você é melhor do que outra pessoa, do que as outras famílias, mas é porque nós vivemos a plenitude de Deus. Nós precisamos mostrar para as outras pessoas que não acreditam em família, que não acreditam em Deus, que nós podemos fazer diferente. Que família é uma instituição de Deus e que nós vivemos a plenitude dele. Essa semana, ao assistir um vídeo do pastor Josué Gonçalves, teve uma reflexão que me chamou muita atenção, que é sobre o feijão cru. Talvez até muitos já assistiram. E a mulher ela planejou um jantar para o seu esposo para surpreender. Como sempre, nós mulheres somos muito detalhistas, né? Cuidamos ali de cada cantinho, cada espaço para receber o nosso esposo. E aí ela preparou um belo jantar para ele. Colocou a mesa, uma mesa muito bonita e ficou aguardando. Quando o esposo chegou em casa, ele já chegou muito nervoso, irritado. Alguma coisa tinha o contrariado durante o dia. E ele chegou em casa já disputando com as crianças, agressivo. E aí ela já ficou desanimada. Ele foi, tomou banho, voltou, se assentou à mesa. E quando ela colocou a janta, ele pegou o feijão e falou: esse feijão tá duro. Ela falou: não tá. Esse feijão, ele tá duro. Ela falou: não tá. Esse feijão tá duro. Tá. Deu um tapa na cara da esposa. Ela imediatamente foi para o seu quarto, arrumou as suas bolsas, a sua mala e foi para a casa da sua mãe. E ele, naquele momento, ele não conseguiu nem jantar direito, foi para a cama, passou a noite, né? E ficou refletindo sobre a atitude que ele tinha feito naquele momento. No outro dia, ele foi trabalhar, no final da tarde, ele passou na casa da mãe da sua esposa, chegou e falou para ela: eu vim te buscar para você ir para a nossa casa. Ela falou: eu vou, já estou com minha mala arrumada, eu quero voltar para a nossa casa. Ele falou: olha, nós brigamos por uma besteira, só porque o feijão estava duro. Aí ela falou: o feijão não estava duro. E essa história, ela nos chama muita atenção, porque o feijão é somente um símbolo para a gente começar a controlar nossas emoções, colocar inteligência nas nossas emoções. Muitas vezes a nossa família, nosso esposo, ele fica magoado por uma palavra que você falou, a forma como você falou. Talvez nesse momento na sua casa você está vivendo isso. A sua esposa respondeu você com muita ignorância, o seu esposo também. Não conseguiu controlar os seus sentimentos. A gente está vendo hoje casamentos sendo desmoronados por coisas simples do dia a dia, falta de inteligência para controlar as emoções. Deus quer verdadeiras famílias. Deus quer que você na sua casa seja uma verdadeira esposa, como deve ser, um verdadeiro esposo, como deve ser. Pais que amam os filhos, filhos que amam e respeitam os seus pais. É essa a instituição que Deus deixou. Amém? Nesse momento você vai ficar de pé, a gente vai louvar a Deus, e você vai começar a refletir sobre como está a sua família e como você pode mudar. Deus hoje está te dando uma nova oportunidade para você fazer a diferença na sua casa e no seu lar. A sua família que você deixou lá, ou que está aí com você, vai ver uma nova pessoa a partir de hoje. Amém? Os sentimentos serão controlados, a raiva será controlada, a esposa será sábia, o marido será sereno. Amém? É essa que é a família segundo o coração de Deus. E esses são os nossos desejos, que esses 2 dias de congresso aqui, Deus toque o seu coração para que haja mudança na sua casa. Amém? Vamos louvar a Deus com muito louvor, com muita alegria. Glória a Deus. Amém. Neste momento eu gostaria de
ficasse do lado do seu cônjuge aí, abraçasse ele, ficasse bem juntinho dele aí. Se você não tem ainda, procura o seu pai, procura a sua mãe aí, encosta perto dele. Amém? Você já o abraçou hoje e já lhe disse que o ama? Já abraçou hoje seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo? Pai, você já abraçou seu filho hoje? Já disse o quanto ele é importante para você? Glória a Deus.
namorado lá da família. Encosta aí. Encosta junto com sua família, encosta junto com seu pai, encosta junto com sua esposa. Faz o menino ali no fundo, isso aí mesmo, encosta. É um congresso de família, gente. Então, senta junto do seu pai, senta junto da sua mãe. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Tu sabe todas as coisas, Pai. Tu sabe, Senhor Jesus, como muitas vezes tem sido difícil para homens de família, Pai, se posicionar como pais dentro de casa. Deus, mas nessa noite, meu Deus, para que o Senhor venha sobre eles, Pai, e desperte em seu coração uma unção de paternidade sobre o lar, para que esse pai venha entender que a sua casa, o seu lar, será bendita para sempre. Santo é o Senhor Jesus, e Tu podes fazer tudo, meu Pai. Te agradeço, Senhor Jesus, pelo que Tu tem feito em nossas vidas. Amém. Em 2 Samuel, no versículo 29, no final, eu gostaria que você segurasse a mão da sua esposa aí, virasse para ele e falasse da seguinte forma. Esse é o final de uma oração de Davi. Ele fala assim: agora por tua bondade. De novo, agora por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoa-te, bendita será a família do teu servo. Amém. Glória a Deus. Você pode declarar isso nessa noite? Bendita será a minha casa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse não pode ser teu fim. Não pode Deus olhou pra ti. Não podes aceitar. Tua família se acabar. Tua esperança se apagar. Tua fé escurecer.
Glória a Deus. Meu querido, nós vamos cantar esse refrão mais uma vez. Nesse momento você vai olhar para o seu irmão e profetizar sobre a vida dele, que será bendita a sua casa, a sua família, os seus filhos, amém? Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Glória a Deus. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos dia.
Glória a Deus. Vire para o irmão que está do seu lado e fala: você é especial. Você tem uma família que te ama. Amém? Nós queremos conhecer as pessoas que nos visitam aqui pela primeira vez. Faz assim com a mão, por favor. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Fique com a mão levantada que você vai receber um presente da Paz e Vida. Nós queremos também agradecer em especial ao pastor Cristiano e à sua família, né, que aceitou o nosso convite, passar esses 2 dias
dessa conferência da família com a gente. Sejam muito bem-vindos. Amém. Queridos, abra sua Bíblia em Atos 5. Vamos falar aqui de Ananias e Safira. Parece que não tem nada a ver com o tema, né? Que fala mais de comunhão, ou fidelidade, ou não. Mas tem uma coisa nesse texto que me chama a atenção. Me chamou a atenção. Atos 5. Amém? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, ele teve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, aceitaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido. Só até aí, amém? Queridos, esse texto me chama a atenção porque aqui fala, acho que é a primeira família da igreja, né? Depois dos apóstolos de Jesus, que acabou, que dissipou. Apesar de eles serem, esqueci a palavra, mas estarem de acordo, deles compartilharem as suas finanças, os seus negócios, compartilharem ali a todas as decisões, porque hoje em dia tem marido que, se morrer, a mulher está lascada, o cara não sabe, a mulher não sabe nada da vida do marido, da vida financeira, né? O cara tem 2 contas no banco, tem um caso de loja de bens, mas a mulher não participa das decisões feitas em casa, feitas em família. Tem mulher até que às vezes empresta dinheiro, ajuda para o marido. A mulher dessa tem que matar. Mas Ananias e Safira, apesar deles terem essa cumplicidade, né, ser uma família unida nas decisões, eles tomavam decisões que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Eles tomaram decisões, como Pedro falava, não precisava ter vendido, ou vendesse e pegasse o dinheiro para vocês, mas eles mentiram para o apóstolo. Eles tomaram decisões, mas Deus não estava no negócio. Muitas vezes as famílias acabam, os casamentos acabam, porque falta uma pessoa na nossa família, querido. E ele só entra se for chamado. Eu falei, escritor a porta e bate, ele não é ousado. Então nós precisamos chamar Deus mais para estar perto de nós, tomar as decisões juntos, mais na presença de Deus. E aí nós vemos uma família que acabou porque tomavam decisões fora da presença de Deus. Que nós possamos aprender nesses dias, que essas palavras que foram pregadas, que foram ministradas aqui, venham não ficar só até no domingo, querido, mas que na segunda-feira, no decorrer dos dias, nós venhamos botar em prática e trazer Jesus para dentro das nossas casas, trazer o Senhor para dentro das nossas famílias, amém? Neste momento nós vamos ficar de pé para uma vez, a gente vai adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Você, enquanto os irmãos do louvor aqui vai estar louvando, você tem a oportunidade de entregar para o Senhor parte daquilo que Ele tem te abençoado, amém? Fique de pé, queridos, enquanto o louvor adora.
Amém. Glória a Deus. Feche os olhos, queridos, agradeça a Deus pelos dízimos e as ofertas. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada irmão, Deus, que ofertou, que dizimou nesta noite, ó Pai. O Senhor venha abrir as portas, entrar com providência, fazer um milagre em cada vida, Senhor. Ó Deus, aqueles que não deram ofertar, Senhor Deus, porque não tinham condições financeiras para isso, ó Deus, entra com providência, Senhor, faz um milagre, abre as portas, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, honra o teu povo, ó Deus, ajuda eles a honrar os teus compromissos, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Abençoe esta oferta, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém.
crianças, de 2 a 6, na salinha. Queria convidar o pastor Cristiano para trazer uma mensagem. Queria convidar também o pastor Érico, para estar orando pelo pastor Cristiano. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Pode ter a sua mão para frente, neste momento, está a família dele, fazendo a festa da família. Mas que Deus venha ministrar nos nossos corações nesta noite. Que você possa desfrutar da presença maravilhosa de Deus, e que você possa buscar uma vida abundante em Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida do teu filho, Senhor. O Deus amado que está para a tua casa, Senhor, nos deixou ali, Senhor, acalmar os seus afazeres com a tua família, para estar aqui conosco, Pai. Jesus amado, que o Senhor esteja cuidando dele, Senhor, cuidando da família dele e usando ele de uma forma tão especial, Senhor. Espírito Santo de Deus, que ele seja canal de bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Amém. Prazer imenso estar aqui com os irmãos esta noite. A convite de Fabrício, sua família, que representa esse departamento de família da Igreja Paz e Vida. Uma honra estar conhecendo o pastor Érico também, toda esta comunidade. Estamos também muito à vontade, porque estamos em casa uma família muito querida e amiga, conhecida já há muitos anos. São anos sentados, cadê? Chegaram ainda não. Zamba está se ajeitando no salão, a gente sabe, você sabe como é que funciona. E para a gente é um grande prazer estar com os irmãos aqui hoje, compartilhando de um evento que certamente tem uma importância relevante para as nossas vidas e para a estrutura social de um país. Por isso eu quero convidá-los para refletir um pouco na palavra de Deus, e a nossa reflexão de hoje terá por base um evento registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 5, a partir do 35º versículo. Marcos capítulo 5, verso 35 em diante. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam.
Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riram-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Jesus, porém, mandou-lhes expressamente que não contassem nada a ninguém e ordenou que dessem de comer a menina. Por volta do final do século VI a.C., o templo em Jerusalém foi destruído. E com ele, alguns dos principais elementos litúrgicos de apresentação de louvor e de adoração a Deus, que dificultaram o encaminhamento dos judeus para uma prestação de serviço cultual. Além de terem perdido o templo onde, com maior significância, eles apresentavam sua adoração a Deus, também foram levados para o cativeiro babilônico. Ali, alguns rituais ainda puderam ser executados, como, por exemplo, a oração diária, que acontecia 3 vezes, a exemplo do profeta Daniel, que durante todos os dias, 3 vezes, ele orava com as suas mãos voltadas para a direção de Jerusalém. Mas o principal elemento de culto, que era o sacrifício de um cordeiro, de um animal e o derramamento de seu sangue, tornou-se inviável, porque isso poderia acontecer apenas no ambiente do templo, no lugar onde Salomão havia construído o templo com toda a suntuosidade, com toda a maravilha arquitetônica daquela época. 70 anos se passam e o povo recebe ordem e permissão de voltar a Sião, voltar a Jerusalém e retomar, ou melhor, reconstruir o templo para que toda a ação de culto voltasse a acontecer na sua totalidade. No entanto, durante muitos anos isso não aconteceu, porque a preocupação do povo era inicialmente, principalmente, resolver as suas questões pessoais. O templo de Deus estava em segundo plano. Mas, como o templo ainda não havia sido construído e alguns grupos judeus foram se organizando religiosamente, decidiram fazer reuniões grupais, reuniões em casa, e isso foi progredindo para uma reunião em um lugar apropriado que eles deram posteriormente o nome de sinagoga. E algumas sinagogas foram construídas como pequenos templos de reunião, de adoração a Deus, onde a palavra era lida, onde a oração era feita e onde um líder interpretava e ensinava ao povo a lei, a Torá, os 5 livros do Pentateuco mosaico. Isso foi progredindo. O templo é reconstruído, torna-se a voltar à totalidade cultural agora com os sacrifícios de animais, mas as sinagogas permanecem, porque elas são de importância não só para quem não frequenta o templo, mesmo estando perto de Jerusalém, mas principalmente para as pessoas de regiões distantes, que
e iam para esses lugares chamados sinagoga para poder reunir-se em torno da palavra de Deus e aprender um pouco mais. Dentro de uma sinagoga havia uma estrutura dirigida, presidida por um homem que deveria ser um grande referencial na sua comunidade. Nos tempos de Jesus, principalmente, esse homem cresceu sócio e politicamente, em prestígio e também dentro da comunidade religiosa, porque os fariseus, já numa organização muito maior e mais forte, agora eram os dirigentes das pequenas comunidades chamadas de sinagogas. Então, quem presidia um lugar de culto como esse tinha uma importância extraordinária dentro da sociedade judaica e até mesmo dentro da sociedade política, que era dirigida principalmente pelo Império Romano. Homens de prestígio dentro destas comunidades receberam a Jesus, alguns deles, e outros não receberam, porque Jesus contrariava aquilo que eles propunham através da interpretação da lei. Jesus contrariava aquilo que eles acreditavam ser princípios de Moisés, mas na verdade o que Jesus fazia era interpretar a lei na sua essência e não na sua letra. Então, para se dirigir a uma comunidade como essa, você tinha que ser um referencial e ser um homem de prestígio. Isso significa que muitas pessoas estavam ao seu redor e ao seu serviço. Um desses homens, dentro de uma comunidade importante, tem dentro da sua casa um grande problema. A sua filha adoece. E ele sabe que mesmo todo o prestígio social e político que tem, e mesmo toda a amizade e apreciação que ele tem com os fariseus, não resolverá o problema da sua casa, o problema da sua filha, o problema da sua família. Mas ele havia ouvido falar a respeito de Jesus. E Marcos diz que quando ele se aproxima de Jesus, mesmo tendo toda a titularidade e todo o engrandecimento sociopolítico e até religioso dentro da sua comunidade, ele se aproxima de Jesus e se prostra diante de Jesus, porque sabe que o único meio para resolver a questão dentro da sua casa era aquele do qual os seus próprios companheiros fariseus falavam mal e não queriam questão. Ele sabia que aquele era o único meio para ele fazer com que a sua casa voltasse a ter vida e voltasse a ter alegria. Esse homem chama-se Jairo. Esse homem é um pai de família. Esse homem é um marido. Esse homem é um pai. E esse homem tem não só cuidados sociopolíticos e religiosos, mas sobretudo ele tem uma casa para cuidar. Ele tem uma família para supervisionar. E ele tem uma, segundo a expressão de Jesus, talita sob seus cuidados. A expressão talita, traduzida para o português menina, não é o nome da garota. É apenas o modo como uma pessoa naquela idade era tratada, porque tinha 12 anos de idade. Jairo tem uma garota que está à iminência da morte dentro da sua casa. E ele sai esperançoso, mas ao mesmo tempo angustiado, em busca de Jesus para que ele resolva a sua questão. A princípio, eu gostaria de dizer que todos nós também somos Jairos potenciais, porque de algum modo, sendo pai ou sendo marido, sendo esposa ou sendo filho ou sendo filha, nós temos alguém ao nosso redor que inspira algum tipo de
cuidado, e esse cuidado deve ser executado e apresentado por nós. Você deve ter um filho, ou você deve ter uma filha, você deve ter um marido, ou você deve ter uma esposa, você deve ter um pai, você deve ter um empreendimento, você deve se relacionar com alguém dentro da sociedade. De algum modo, alguém olha para você, se inspira em você. De algum modo, você é um referencial para alguma pessoa nessa existência. De alguma forma, alguém está olhando, torcendo por você, orando por você, e ao mesmo tempo esperando de você algum tipo de movimento que o abençoe, que o ajude, que o levante, que o cure, que o abençoe e que o transforme. Então nós temos um Jairo que tem sob seus cuidados uma menina, a iminência da morte, e essa menina certamente, mesmo não estando naquele instante em condição de consciência, sabe que precisa de Jairo, do esforço de Jairo, da consciência de Jairo, da disponibilidade de Jairo, do tempo de Jairo, do amor de Jairo, do coração de Jairo, do carinho de Jairo, de um olhar atencioso de Jairo, para que ela viva, para que ela torne a ser a alegria dentro da sua casa. Volto a dizer, todos nós somos Jairos em potenciais, que tem sob seu cuidado alguma Talita. Nós lemos a história e é desnecessário refazer o percurso de Jesus, mas ele vai à casa e resolve a questão, conforme o texto que lemos. Mas tem algumas coisas importantes aqui nesta história que penso ser relevante para a nossa relação, não só em família, mas também em sociedade. Primeiro, não sei se seria o caso de Jairo, mas a gente poderia perguntar: será que se Jairo tivesse percebido o adoecimento desta menina no início, ele não poderia ter resolvido a questão antes que a sua doença se agravasse? Será que de algum modo, pelo fato de Jairo ser um homem de ação, ser um homem de demanda, ser um homem de resolver muitos problemas extra-casa, o seu tempo para a sua casa e sua família não diminuiu de tal forma que ele não conseguiu perceber a menina em processo de adoecimento? Pode não ter acontecido com Jairo, mas muitas vezes acontece conosco. Porque da mesma forma como Jairo é um homem de ação, como Jairo é um homem de demandas, muitos de nós também somos homens de ação e de demandas. Pelo fato de Jairo ser um líder sociopolítico e religioso na sua comunidade, ele estava cuidando de muitas pessoas fora de casa. Então tem muita gente que vem buscar auxílio de Jairo, ajuda de Jairo, conselho de Jairo. Jairo se cansa, Jairo passa muito tempo na sinagoga, Jairo passa muito tempo em reuniões, Jairo passa um bom tempo de sua vida em oração, na leitura da palavra, na interpretação, buscando exatidão daquilo que está escrito, dito na lei de Moisés. Então são muitas demandas que buscam dele, que exigem dele e que tiram dele a maior parte do tempo possível. Então, quanto tempo sobra para cuidar de sua casa? Quanto tempo sobra para cuidar de sua família? Quanto tempo sobra para um olhar carinhoso, para um gesto afetuoso nas pessoas que a gente ama? Talvez, por ser um homem de demandas, Jairo não tenha percebido que a filha dele estava em processo de adoecimento. Como muitas vezes tem acontecido em nossas casas, especialmente nos dias modernos, em que nós mudamos muito as direções para onde a gente olha. Jairo é um cara que olha para fora de casa devido à sua demanda. Nós somos pessoas que olhamos em muitas direções. A partir da década de 60, 70,
As configurações familiares começaram a mudar, porque aquelas rodas que eram feitas, em que a família se sentava, cada membro de frente para o outro, deu lugar a uma outra configuração em que todos se sentam juntos, de frente para o aparelho de televisão, que se torna um espetáculo da ciência, nesse princípio da tecnologia, de avanço tecnológico no mundo inteiro. Em nossos dias, as nossas visões estão profundamente mudadas. Nós estamos olhando muito mais para baixo. Nós estamos olhando muito mais para a palma das nossas mãos, onde está o nosso aparelho. E talvez você diga, isso, pastor, deve ser antimodernista. Na verdade, não. Eu tenho meu celular, participo das redes sociais. É claro que demoro um século para poder responder um WhatsApp, mas eu tenho. É um recurso, é necessário, é essencial para nosso desempenho e nossa comunicação e muitas outras coisas no quadro de vida que a gente vive hoje. Mas você percebe, eu acredito que você vai concordar comigo, que nós passamos muito tempo dando atenção a esse aparelho, a esses objetos, promovendo interação, comunicação, muito mais através da tela do que através de abraços e de pessoas com quem a gente se relaciona o dia inteiro. Então, como o nosso olhar vai sendo mudado de direção o tempo inteiro, a gente vai perdendo a sensibilidade de olhar dentro dos olhos das pessoas que a gente ama. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você hoje. Quantas vezes no dia, na semana ou no mês, você se senta de frente com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos ou com os seus pais, para poder conversar? Às vezes na mesa, ou à mesa, mas com o aparelho ali. Então não existe um contato visual, um olho nos olhos, olhos nos olhos. E a gente vai deixando de perceber nas feições das pessoas o que está acontecendo com elas. Então, mesmo sentado ao lado da pessoa que eu amo, passa dias, eu não consigo perceber que o meu filho adolescente começou a criar algumas espinhas no rosto, o garoto começou a nascer alguns pelos, a menina começou a modificar a sua pele, o pai sai de casa, entra em casa, almoça, vai, viaja, volta para casa, trabalha, torna a voltar para sua casa e não vai percebendo crescimento, desenvolvimento do seu filho, da sua filha, às vezes o marido da mulher. Disseram que quando teve aquele apagão no Brasil inteiro, o pessoal se assustou porque de repente saiu do quarto uma pessoa, quando olhava era um estranho. E o estranho era o filho, com quem a pessoa não se comunicava há muito tempo, porque não conseguiam se olhar, se comunicar. Foi uma das experiências mais extraordinárias que aconteceu no nosso país nos últimos séculos, um apagão. Oxalá esses apagões não dessem tanto problema na vida socioeconômica da gente, para que acontecessem em mais escalas, para que a gente pudesse voltar a olhar para as pessoas que a gente ama e ver nos olhos das pessoas que a gente ama um brilho que já faz tempo que a gente não consegue enxergar. Então, apesar de a gente estar sentado do lado de quem a gente gosta e de quem a gente ama, muitas vezes a gente não consegue perceber que aquela pessoa com quem a gente está ali grudado está com um semblante decaindo cada dia, há uma angústia na sua alma, há uma tristeza no seu coração, há um vazio crescente no seu interior, e que vai dando sinais físicos, faciais, e a gente não percebe, porque a gente não se olha, porque a gente não conversa frente a frente. As coisas vão acontecendo, vai acontecendo um adoecimento
dentro do nosso ambiente familiar, e a gente só se dá conta quando o estado é grave, quando a doença já está praticamente sem cura, quando o pai, o filho, a mãe, o irmão, em um processo profundo de depressão, tira a sua própria vida, e alguém diz o que aconteceu. A gente se falava todos os dias, a gente estava junto todos os dias, ela nunca me disse nada, ele nunca me disse nada, eu não sabia de nada. De repente essa pessoa tirou a sua própria vida. Há adoecimento dentro das casas, das famílias, esvaziamento de espírito, falta de alegria, e a gente deixa de perceber isso. Quando percebe, já está em processo bem agravado. Por quê? Porque a gente não tem se olhado como a gente deveria se olhar. A gente não tem se falado como a gente deveria se falar. A gente não tem se abraçado como a gente deveria se abraçar. Eu não sei se é o caso de Jairo, mas pode ter sido um homem de muitas demandas, não percebeu o que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Você lembra da história de Davi com Absalão? O próprio filho de Davi, que matou o seu irmão por vingança de um outro irmão que estuprou a irmã. Davi, um homem cheio de demanda, um rei, um conselheiro, um líder político, e muitas vezes espiritual, que em muitas situações tinha tempo para poder escrever as suas canções, os seus salmos, as suas palavras de adoração a Deus, mas ao mesmo tempo, por conta da grande demanda, não dava a atenção devida para a sua própria casa, para a sua própria família, e tragédias consecutivas foram afetando a casa de Davi sem que ele percebesse. Davi, se isso acontece com um homem segundo o coração de Deus, se isso acontece com um rei que Deus instituiu segundo a sua vontade, estabelecido dentro do seu projeto, pode acontecer comigo também, pode acontecer com você. A gente precisa estar deixando a grande demanda do lado de fora para dar um pouco mais de atenção para dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos pais, para maridos e para esposas, antes que um processo de adoecimento e iminência de morte acabe produzindo algum tipo de tragédia familiar. Esses dias eu assisti a uma reportagem, melhor, a um documentário de um jovem chamado Ted, um americano que aos 12 anos de idade teve uma infecção, e o processo se agravou de tal forma que o médico disse: olha, pai e mãe, ele vai morrer. O quadro é irreversível, não há o que fazer, a medicina não pode alcançar a cura para o filho de vocês. Ele entrou em estado de coma, os pais disseram que o levaria para casa e os médicos permitiram, acreditando que ele morreria em pouco tempo. Ele havia perdido todos os movimentos do corpo, a sua musculatura não respondia a nenhum tipo de estímulo cerebral, a face, a musculatura facial não se movia, então ele não tinha nem movimento do corpo, nem movimento facial, ele não se expressava de jeito nenhum. Mas em pouco tempo ele tinha retomado a sua total consciência, o cérebro estava funcionando 100%, mas ele não conseguia falar, ele não conseguia se expressar, ele estava preso no corpo. Para todo mundo ele estava em processo de morte, para todo mundo ele não tinha consciência de nada, ele não sabia do que estava acontecendo, o que se falava ele não compreendia. E ele disse: eu entendia tudo o que se falava. Eu via a angústia da minha mãe, que muitas vezes sentava-se ao pé da minha cama e dizia: Deus, leva o meu filho, porque é melhor vê-lo morto do que nessa situação.
E ele disse: meu coração se cortava ao vê-la nessa angústia, e eu a amava mais profundamente ainda. E aí, os anos passaram, ele ainda sem nenhum tipo de movimento, mas consciente de tudo. Tinha alguns cuidadores que zelavam por ele, e esses cuidadores muitas vezes brigavam com ele, parentes xingavam ele e achavam que ele não sabia de nada que estava acontecendo, batiam nele. Ele disse: eu sofri muitas vezes abusos sexuais, eu sentia tudo, mas eu não podia dizer nada. Os meus pais estavam ali, o meu desejo, a minha agonia, a minha angústia para tentar falar alguma coisa, mas eles nem olhavam nos meus olhos, eles não percebiam nada. Até um dia que um rapaz que cuidava da fisioterapia foi lá fazer algum tipo de movimento, incentivo muscular, olhou nos olhos de Ted e disse: esse menino, esse homem, esse garoto que já é um homem, ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele vê e ouve todos os movimentos que acontecem pela casa, e os pais disseram: não acredito. Foram procurar um especialista e descobriram que ele tinha plena consciência do que estava acontecendo. Mas os pais não tinham percebido ainda, porque faltava um pouco de atenção, pouco de olhar. Depois, com a tecnologia, ele passou a escrever, seus músculos das mãos voltaram, mesmo com pouco movimento, a ser exercitado. Ele escreve no computador, e o computador reproduz em voz aquilo que ele está pensando. E se tornou um grande escritor, um palestrante mundial, com uma habilidade, uma capacidade extraordinária, que estava se perdendo, porque alguém precisava olhar de forma mais atenta para os olhos daquele homem. Esta noite Deus está te chamando para olhar um pouco mais para dentro da sua casa, para os seus filhos, para os seus pais, para o seu marido. Talvez você não saiba, mas todos os dias ele pode estar chegando em casa angustiado, cheio de dores e de problemas, e você não consegue parar um instante para poder ouvi-lo, porque você também tem muitas demandas e você também está muito cansado. A sua esposa, que talvez não esteja nem suportando mais o seu casamento, que talvez não esteja mais aguentando a pressão de cuidar sozinha dos filhos, e você chega e traz ainda mais problemas, mais adversidades, e você não sabe que esta mulher está morrendo aos poucos. Há uma angústia profunda em sua alma, e ela não tem ninguém com quem conversar, porque você não consegue dar um pouco de atenção. Seus filhos, que conversam muito mais com os amigos de escola, que sabem muito mais a respeito da vida deles do que você, que sabem quem é você, porque ele conta, e talvez você não seja a melhor imagem através da boca dele, porque alguma coisa está faltando dentro desse relacionamento familiar, e você, Jairo, é o responsável por isso. Jairo tem que cuidar da menina, porque a menina está sob sua responsabilidade e precisa de cuidados. Você deve se lembrar, você que é pai e mãe, quando você teve os seus bebês no início, o cuidado que você tinha, quantas noites de sono você perdeu, porque quando você olhava para aquelas mãozinhas pequenininhas, para aquele corpo miúdo e frágil, mole, você ficava morrendo de medo de um descuido teu levar aquele corpinho a uma situação desagradável. Quantos pais e mães têm medo que os seus filhos morram? Então você não conseguiu dormir direito. Você vai crescendo, com o tempo vai amadurecendo, e algumas coisas precisam de fato ser ajustadas nesse sentido, mas às vezes as demandas existenciais vão tirando de você esse cuidado essencial, que não pode acabar,
ele vai sendo moldado à situação, ao crescimento do seu filho, da sua casa, mas ele não pode mudar a sua essência, porque o cuidado ele vai ser sempre aquele cuidado, e às vezes a gente perde. Disse semana passada na nossa igreja que eu tenho um toque, é um transtorno obsessivo compulsivo. Desde que Gabi nasceu, eu não consigo dormir uma noite inteira. 17 anos já, pode essa não consigo. Porque a minha sensação de responsabilidade sobre ela e depois sobre Júnior, eu me apresentei a gente. Deixa eu quebrar um pouco a emoção. E o amor da minha vida, Gabi, também amor da minha vida, mas de outra forma, meus filhos. Então, você vai sentindo sobre você um peso de uma responsabilidade tão grande. E eu, a partir dos meus filhos, como disse antes, todos os dias, quando acordo, e isso acontece 2, 3, 4 vezes à noite, me levanto, vou ao quarto e olho para ver como eles estão. Presto atenção no movimento do cobertor para ver se a respiração está certa. É uma doença, eu preciso cuidar disso, mas eu não me sinto culpado nem pesaroso. Eu vejo se a respiração está boa, se as narinas estão desobstruídas, e volto e me deito em paz. Eu sei que isso não me pesa em nada, e que isso não vai me custar nada, porque eu tenho uma sensação de que eles ainda são, e certamente são, presente que Deus me deu como herança para que eu cuide, para que eu faça prosperar na vida. Aleluia! Mas às vezes a gente vai crescendo, a gente vai deixando o tempo matar na gente aquilo que é essencial dentro da nossa casa, aquilo que é essencial dentro da nossa família. Então há poucos meses atrás, o rapaz chegou e disse: pastor, eu preciso que você vá na minha casa fazer uma oração, porque o meu irmão estava tão bem, estava tão tranquilo, conversou com os filhos, aparentemente estava tudo legal. No outro dia cedo, a filha tinha marcado para ir tomar um café. Quando chegou lá, ele estava enforcado numa madeira da própria casa. E ninguém sabe o que estava acontecendo com ele, ninguém sabe do que estava acontecendo com ele. Alguém dizia: não, eu até notava um pouco, a feição dele estava um pouco mais entristecida, mas ninguém conseguiu ouvir a angústia daquele coração. Ontem, ou melhor, anteontem, uma irmã disse: pastor, ore por uma pessoa que é muito amiga nossa. A mãe dela estava na casa dela e ela não sabia, a mãe tinha uma depressão profunda. E de repente essa mulher saiu e se jogou dentro de uma cisterna e morreu. E ela disse que foi dentro da casa dela, ela não viu. E ela não percebeu, ela não conseguiu barrar os movimentos da mãe. Estou usando isso como exemplo, mas consciente de que tem muita coisa que a gente não é super-herói para poder perceber de fato. Mas há algumas coisas que a gente consegue perceber e que a gente poderia curar antes que o processo adoecedor levasse à morte. Mas a gente vai deixando o tempo passar, olhando para fora por causa das demandas, e não consegue resolver essas questões. A palavra de Deus, o Espírito de Deus esta noite está te chamando, te convocando, gritando aos teus ouvidos, para que você tire um pouco o olhar das demandas extra-casa e comece a olhar para dentro da sua casa, da sua família. Tem gente doente lá que precisa de um toque teu para ser curada. Um
seja à noite, seja pela manhã, seja ao meio-dia, em algum momento da vida extraordinário, não precisa ser em um momento ordinário de culto como esse. Olhe para ele e para ela, em qualquer momento da sua existência, diga assim: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Diga a minha esposa: tem tanto tempo que eu não digo isso para você. Eu sei que seria de mim se não fosse a sua existência na minha vida. Diga para o seu marido: apesar da gente brigar, de ter tantas diferenças e incompatibilidades, Deus fez você para mim. Eu tenho o prazer de ter você dentro da minha casa e meu abraço. Não permita que o cansaço tire de você a essência de graça e de amor que Deus te deu pela sua casa, pela sua família. Segundo, a gente vai perceber aqui que Jairo, quando descobre, quando percebe, Jairo não se aquieta, não se conforma, não se tranca em um processo de autoculpabilidade, não fica dizendo: eu sou miserável, eu poderia ter feito e não fiz. Jairo não, ele sai correndo para poder, mesmo fora de tempo ou no tempo oportuno, resolver o problema da sua casa. Jairo é um homem que se posiciona. E Jairo é um homem que sabe que, apesar de ele ser líder, apesar de ele ser rabi, mestre, intérprete da lei, tem alguém que está acima dele e que tem um poder muito maior do que ele. Ele sabe que Jesus existe. Aleluia. Ele vai fazer do adoecimento da sua filha um motivo para se aproximar de Deus. Ouça isso em nome de Jesus. Não deixe que o problema na tua casa ou na tua vida te afaste de Deus, mesmo que pareça ser um ato egoísta, mesmo que pareça ser. Faça do teu problema um motivo para você se aproximar de Deus. Você não vai encontrar um Deus que lança em rosto. Você não vai encontrar um Deus que vai dizer assim: agora você vem, né? Quando está tudo beleza, você desaparece, mas agora você chega, né? Não. Você vai encontrar um Deus de braços abertos para te receber a hora que você chegar, do jeito que você chegar. Glória a Deus. É assim que ele recebe a Jairo. Ele vai ao encontro da casa de Jairo. Por último, dentro de certos ambientes íntimos da sua casa, devem caber poucas pessoas. Tem muita gente com quem a gente pode se relacionar dentro desta comunidade, mas às vezes a nossa relação não passa daqui para fora. Alguns outros você vai ao restaurante, algum ambiente de diversão. Com outros você vai à casa deles ou a leva para a sua casa. Mas para dentro do teu quarto, que é um lugar de intimidade, não é todo mundo que ama. Então, quando Jairo chega em sua casa junto com Jesus, e Jesus vê todo o movimento que está acontecendo ali, as carpideiras que estão chorando, mulheres atrizes que, conforme o costume judaico daquela época, das famílias em boa condição financeira, eram contratadas para poder chorar mesmo, fingir. Era um choro teatral, de comovência emocional, de comoção emocional. E aí, ela ficava ali chorando, para poder dar um ar de tristeza, era o costume. Alguns flautistas com a musiquinha melancólica, para produzir um pranto maior, porque era um estado de luto, estava ali.
quando Jesus chega, ele diz: gente, que alvoroço é esse? De algum modo ele estava dizendo: Jairo, não era para ter nesse momento esse tanto de gente dentro da sua casa, porque a menina, ela não está morta, ela está dormindo. É claro que ela estava morta, mas quem disse isso é Jesus. Se ele disse isso, que sou eu para dizer o contrário. Então dá licença. Quando o povo começou a rir, quando Jesus percebe que tem muita gente, mas poucas pessoas que estão ali se importam, porque uma é teatro, uma é atriz, uma tem apenas representação, é apenas uma expressão de personalidade falsa. Ele diz: dá licença, porque você não serve para estar num ambiente de intimidade dentro da casa de alguém que está em situação de necessidade. Quando ele percebe que outras pessoas são apenas curiosas, ele diz: dá licença, porque isso aqui não é uma exposição em redes sociais, não tem Facebook, Instagram aqui, registrando situações de morte. Dá licença também. Ele foi tirando gente, e foi deixando apenas gente de confiança dentro daquele ambiente familiar. E para dentro do quarto, Jesus disse: vem aqui o pai, a mãe e as pessoas em quem eu confio. E entraram o pai, a mãe e pessoas de confiança dentro daquele quarto, dentro daquele ambiente de intimidade. Você sabe que é um grande problema em nossos dias a exposição demasiada das nossas situações, sejam boas ou sejam ruins. A exposição demasiada da nossa vida está nos transformando em pessoas que não têm paz, tranquilidade e que não conseguem viver uma vida leve. Não conseguem viver uma vida leve, por quê? Porque eu preciso o tempo inteiro estar apresentando para a gente que não é da minha intimidade algum post que mostre para essas pessoas que eu estou legal. Onde é que eu fui hoje? Qual é a pizzaria famosa? Ou churrascaria? Flor de Lis? Fecharam a Flor de Lis, eu não acredito. Vai para onde hoje? Logo. Voltando um tempo atrás, Flor de Lis. Estou aqui na Flor de Lis. Posta aquela pizzazona cheia de recheio. O pessoal fala: olha, fulano está bem. A Flor de Lis, em plena sexta ou quarta ou quinta, terça-feira à noite, está comendo bem. Vai abrir a geladeira da pessoa, cheia de água, cheia. Então, às vezes, a nossa autoexposição e a necessidade de a gente mostrar que está bem vai tirando da gente a espontaneidade de vida leve. A gente tem muitas obrigações com quem é de fora. Jesus está licença. Eu só vou trazer para a minha intimidade quem se importa. Tem lugares da sua vida que só amigos de verdade devem entrar. Você está pensando o que, Jesus, quando Jesus disse: não lance pérolas aos porcos? Ele estava dizendo o que o porco entende de pérola? E o que porco faz com pérola? É desperdício. Tem gente na vida que tem espírito de porco, me perdoe e me permita dizer isso, porque não tem consciência do valor que você tem para Deus e para a sua família. De vez em quando aparece um espírito de porco na casa da gente, né? Olha para seu filho bonitão, para sua garota bonitona, espírito de porco. Ele não sabe o valor que essa menina e que esse garoto tem para o pai e para a mãe. Como aparece na nossa vida em todas as esferas sociais também, gente que não sabe o valor que você tem para Deus, gente que valoriza o que você tem, o que você posta, gente que valoriza a sua conta bancária, mas não valoriza a sua essência, gente que só sabe valorizar os padrões
e os estereótipos sociais, mas não valorizam o que você é como gente. Então Jesus está dizendo: olha, para dentro da tua intimidade não traga gente que não se importa com você e que não te trate como você merece ser tratado, que te respeite, que saiba até onde pode ir. Não deixe que entre na tua intimidade alguém que vai abalar e desconstruir a sua estrutura de vida. Porque você tem valor diante de Deus, você é pérola diante de Deus. Então Jesus disse: dá licença, vocês que não se importam, vocês que fazem parte do teatro da vida, vocês que tocam as músicas que apenas representam sentimentos que não são profundos, vocês que estão aqui curiando, dá licença, vai ficar aqui dentro só quem se importa. Então entra, pai, entra, mãe. Tem muitos pais e mães que estão saindo da vida dos filhos, que estão saindo da intimidade dos filhos. Me permita dizer, enquanto educador, que isso é um erro gravíssimo que muitas vezes está acontecendo. A gente pensa que é moderno, né? Quando a gente diz: não, o computador no quarto do meu filho, ele pode ficar à vontade, pode fazer o que quiser. Você não tem nenhum tipo de supervisionamento. Não importa, sua garota está lá se comunicando, a menina tem 12 anos, 13 anos, se comunica com quem quer nas redes sociais, e os pais não se importam. Gente, isso é grave. O mundo está cheio de gente mal intencionada, e a Dalita que está sob seus cuidados não está sendo cuidado devidamente. Às vezes tem filhos fugindo de casa, tem filhos jogando baleia azul, acho que acabou o jogo, tem filhos fazendo um monte de coisa no secreto do seu quarto, e os seus pais não se importam. Jairo, acorda! Tua família pode estar morrendo e você não está vendo. Jesus disse: entra aqui só quem se importa. Ele entrou e ele disse umas coisas doidas. E Jesus não é brincadeira, não. Ele fala umas coisas muito doidas. Mas há palavras que só ele pode falar. Há afirmações que só ele pode fazer. Quando ele disse para Jairo: não temas, creia somente, ele não estava tentando consolar a Jairo apenas como uma obrigação social de alguém que estava próximo e viu a filha do menino morrer, ou soube que a filha do homem morreu. Quando ele disse: não temas, creia somente, ele estava dizendo: Jairo, para o poder da morte eu tenho a solução. Então não precisa ter medo de nada, nem da morte, não precisa ter medo de nada. Só Jesus pode dizer isso, irmão. Tem coisas que eu não posso dizer, mas Jesus pode dizer. E quando ele diz, acabou. Quando chega na casa, uma coisa mais doida ainda que Jesus diz é: a menina não está morta, a menina está dormindo. Todo mundo sabia que a menina estava morta, por isso que saíram rindo. O médico não poderia dizer isso, porque seu diagnóstico final é: a menina morreu de inanição, deu uma parada cardíaca. O filósofo não poderia dizer isso, ele diria: a vida é assim, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Ninguém poderia dizer: a menina está apenas dormindo, mas Jesus podia, porque na sua mão está o poder e o controle até sobre a morte. Você entende? Então não importa em que quadro está a sua situação de vida familiar esta noite, talvez você diga: não, meu casamento já está acabado totalmente, meus filhos já estão distanciados de mim de tal forma que não há mais possibilidade de aproximação. Talvez você diga: meus pais não se importam comigo de jeito nenhum. Levante-se esta noite, lance-se aos pés de Jesus e
e diga: Senhor, socorre a minha casa, e diga para a minha casa que a morte que está lá é apenas um sono que será despertado pelo poder da tua palavra. Ele tem poder para fazer isso, irmão. Ele tem poder para fazer isso. E ele fez. Ele disse: menina, levanta. E a menina levantou-se. Glória a Deus. O corpo sem vida recebe de volta o espírito, e a menina se movimenta e se levanta. Jesus tem poder para resolver as questões de sua casa esta noite. Jesus tem poder para levantar a sua situação familiar que está em processo de queda, enrolamento constante. Não importa o grau que esteja, Jesus tem poder para resolver hoje mesmo todas essas questões. Se você crê nisso e pode, eu gostaria de convidar você para ficar de pé. A última coisa que eu tenho para dizer aqui, preste muita atenção nisso, é de uma importância extraordinária. Apesar de Jesus ter resolvido o problema de Jairo, o agravante de Jairo, ele não tirou de Jairo a responsabilidade de Jairo. Você tem responsabilidade de Jairo. Que responsabilidade é? Ele disse: alimente a menina. A menina está desnutrida. A menina está sem comida. Fiz um milagre já, mas a responsabilidade de alimentar a menina é tua. A responsabilidade de alimentar o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu pai é tua. E essa noite Deus está reafirmando esta responsabilidade na tua casa. Não é porque Jesus vai fazer um milagre que você vai cruzar os braços e vai dizer: então está nas mãos de Deus. Não. Você não pode parar os movimentos de amor e de nutrição dentro da sua casa. Você pode dizer amém? Amém. Vou dizer de novo: você não pode parar os movimentos de amor e de nutrição dentro da sua casa. Amém. Quero te convidar para fazer uma oração esta noite. Se você está perto de alguém que é membro da sua família e quiser abraçá-la, faça isso em nome de Jesus. O Senhor te dá poder de abençoar a vida que está do teu lado, de abençoar com oração, de abençoar com carinho, de abençoar com amor, de abençoar com presença, de abençoar com um beijo. Se quiser beijar seu filho, sua filha, fique à vontade. Seu marido, sua esposa, fique à vontade. É Deus teu. Xarabauê Samuia, Yemaia Subhais, Yemaia Cantorra, Xarabauê, Jabuís de la Westan de Reis, Rei da Massuri Miais, Rachanda Lavas. Uramandui Munchasi, Remi Carawes Baiana. O Espírito de Jesus vem. Vem, Espírito de Jesus, nesta casa, neste quarto onde a menina está morta. Vem, Espírito de Jesus, vem. Vem, cura. Vem, Senhor, e opera um milagre da ressurreição. Vem nesta casa que está desmoronada, Senhor. Tira o entulho. Xalamanda na Bahia da Lavana, Urama da Yacina. Restaura, Senhor.
multiplicando pela nossa família. Amém? Glória a Deus. Podem sentar. Amém. Agradecemos aí ao pastor Cristiano. Ele vai estar ministrando amanhã pela manhã. Amanhã pela manhã também nós vamos fechar com uma ceia em família. Nós vamos estar ceando em família. E eu queria convidar todos os amados para participar. Venha participar, porque vai ser bênção para a tua vida. Vai ser uma manhã extraordinária. Extraordinária. Então venha participar. Quem nos visitou pela primeira vez, nós não fizemos isso hoje. Faz assim comigo, né? Amém. Está aí, irmã Dida? Está aí. Já entregou? Já entregou, amém. Deus esteja abençoando. Amém. Nossos amados. Jesus esteja abençoando. Volte amanhã também. Amém. Nós convidamos para você estar aqui de volta da glória do Senhor Jesus. Amém. Então amanhã, 9 horas da manhã, estaremos fechando, estaremos aqui ceando, celebrando e ouvindo uma palavra de Deus aos nossos corações. E à noite, às 19 horas, tá bom? Vamos estar todo mundo junto, porque esse final de semana Deus vai estar curando famílias, curando, restaurando. Alianças que foram quebradas vai ser restauradas para a glória do Senhor Jesus. Alianças que foram quebradas, Deus vai restaurar novamente em nome de Jesus. É o poder de Deus manifesto sobre as nossas vidas. Família ontem, hoje e eternamente. Amém? Aleluia. Nós queremos agradecer, né, mais uma vez a todos. E queria que você desse um abraço bem forte na pessoa que está do seu lado. Amém? Dê um abraço bem forte nela. E diga: amanhã tem mais. Amém? Amanhã tem mais. Então não deixe de participar em nome de Jesus. Amém? Bom, pessoal, tira uma foto aí. Nós temos aí a árvore genealógica na saída aí. Por favor, tira uma foto aí, compartilhe nas redes sociais em nome de Jesus. Deus apoie a sua família em nome de Jesus. Obrigado.